Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa é a nossa aula de formação geral básica da segunda série, terceiro bimestre. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e quero convidar vocês para a aula de hoje. Vamos aqui na tela ver o tema da nossa aula? Olha só, o tema da nossa aula hoje é o uso do território pela indústria cultural no meio técnico, científico e informacional e a indústria 4.0. O tema ele é um pouquinho extenso, mas eu creio que vocês vão compreender da melhor forma possível. Vamos então? Eu quero trazer primeiramente o que é indústria. Vamos falar aqui um pouco do conceito de indústria? Olha só na tela, a industrialização, que é justamente um processo aí que vem desse nome indústria, é um processo socioeconômico que consiste em quê? Na criação de indústrias e no aprimoramento de tecnologias. Nesse fenômeno, o que acontece? A máquina passa a substituir o homem, justamente em determinadas tarefas. O que isso vai provocar? Isso vai intensificar o processamento das matérias-primas em bens de consumo e produção. Aí aqui, para falar de industrialização, desse conceito de indústria, eu trouxe justamente uma imagem que demonstra o que é esse processo. Aqui na imagem vocês vão ver, olha só. A gente tem um complexo industrial formado aqui por várias estações, por vários locais e juntos eles formam justamente esse processo que eu acabei de destacar aqui para vocês. O aprimoramento de tecnologias, que vai justamente trazer aí uma substituição da mão de obra humana pela máquina. Entendido até aqui? Então, para falar de industrialização, para falar de indústria 4.0, eu trouxe também outras fontes, que é justamente a indústria cultural. Mas o que seria a indústria cultural, pessoal? Acompanhe comigo aqui na tela. A indústria cultural, a gente vem trazendo ela na aula de hoje num contexto que a gente chama de meio técnico, científico e informacional. Professora, mas que tema complexo. Não, pessoal, quando a gente fala de indústria cultural, no contexto do meio técnico, científico e informacional, a gente está falando de quê? A gente está falando daquela indústria que utiliza aí o território de forma intensiva e principalmente seletiva. Então, a gente vai estar falando de uma indústria, de um processo de industrialização que vai o quê? Viabilizar e que vai beneficiar alguns territórios específicos. Compreenderam até aqui? Vamos continuar. O que acontece dentro desses territórios específicos? Aqui, a gente vai ter uma concentração de atividades justamente em espaços com alta densidade de infraestrutura, principalmente quando a gente fala de infraestrutura tecnológica. Então, a indústria cultural, ela é justamente aquela indústria que vai privilegiar alguns territórios específicos, territórios esses mais avançados, principalmente na área tecnológica. Continuando aqui no texto, diz o seguinte: ela vai privilegiar aí espaços com alta densidade de infraestrutura tecnológica, conectividade digital e principalmente circulação de informação. Ou seja, eu não posso falar da indústria cultural em si tratando de um espaço que não é tão privilegiado, principalmente pelas questões tecnológicas. Então, a indústria cultural, ela vai vir o quê? Privilegiar espaços mais desenvolvidos, principalmente em países ricos. Compreendido? Continuando aqui na tela, a gente tem o seguinte: esse meio da indústria cultural, ele é caracterizado pelo quê? Pela presença de redes, ou seja, justamente aqueles fluxos que a gente fala tanto na disciplina de geografia, quando a gente traz aí o estudo do meio técnico, científico e informacional. Aquele fluxo formado pela globalização, onde a gente tem um fluxo de pessoas, capitais, investimentos, indústrias, entre outros fatores. Esses fatores juntos, eles vão justamente estar presente em algumas partes específicas do mundo, ou seja, nem todos os espaços eles são privilegiados com esses fluxos. Aí aqui
a gente tem o exemplo, tá, pessoal? Quais meios caracterizam esse espaço? A internet, as telecomunicações e principalmente locais com alta mídia. Então, é necessária a utilização da internet e principalmente das telecomunicações. Então, é impossível a gente falar de indústria cultural, de indústria 4.0 em um local inacessível. Ficou entendido? Vamos lá. Então, quais locais serão esses, professoras? Centros urbanos globalizados, ou seja, novamente falando, principalmente locais aí encontrados nos países mais ricos, em países que a gente chama aí de países desenvolvidos. Ou seja, locais onde a gente vai ter, olha só, polos de inovação e principalmente cidades com grande fluxo de capital e conhecimento. Então, são locais estratégicos utilizados pela indústria 4.0, que são influenciados, por sua vez, pelo que a gente chama aí de indústria cultural. Certo? Então, aqui, pessoal, para falar de indústria 4.0, a gente sabe que começou aí desde a indústria 1.0. Então, eu trouxe um esquema que representa aí uma linha do tempo até a gente chegar na indústria 4.0 propriamente dita, que é o que a gente está estudando. Então, vocês vão observar comigo aqui que tudo começou lá em 1784, na indústria 1.0. O que a imagem representa aqui na indústria 1.0? A gente vê a representação dessa indústria que utilizava principalmente a mecanização, TA e a força que a gente chama a vapor. Então, na indústria 1.0, a gente tem como tecnologia a utilização aí do que a gente chama de máquina a vapor. Seguindo e avançando na linha do tempo, a gente chega no ano de 1870. Esse período ele é chamado de indústria 2.0. E qual a tecnologia que nós temos aqui? Nós temos uma tecnologia caracterizada principalmente pela produção em escala. A gente também tem a característica aqui do que se chama de linha de montagem e a gente tem uma tecnologia nova utilizada na indústria 2.0. Se na indústria 1.0 era força a vapor, aqui a gente já tem a presença da eletricidade e também do motor a combustão. Então, vocês percebam um avanço da indústria 1.0 para a indústria 2.0. Chegamos, então, na indústria 3.0, mais precisamente no ano de 1969. E o que a gente tem na indústria 3.0? A gente tem, então, o que a gente chama de automação, que foi influenciada principalmente pelo uso da robótica, dos computadores e da internet, justamente com os meios eletrônicos. Então, vocês percebam aí o avanço da indústria 1.0, 2.0 e a indústria 3.0, cada um caracterizado por uma tecnologia em determinado período. Então, cada um tem aí uma tecnologia representada para si. Aí chegamos, então, hoje, dos dias mais atuais, que é a indústria 4.0, essa que a gente está falando aqui hoje na aula. A indústria mais atual. Qual a principal característica dela? Os sistemas cibernéticos, o que a gente chama também de internet das coisas e redes, juntamente com o que a gente vai chamar de inteligência artificial. Então, vocês percebam aí ao longo do tempo o avanço nesse processo de industrialização dividido em 4 etapas, 1.0, 2.0, 3.0 até chegar na indústria 4.0, com a utilização principalmente aí da internet das coisas, utilizando principalmente a inteligência artificial. Então, vocês compreenderam? Para se utilizar a indústria 4.0, dentro desse contexto, dentro dessas características, é necessário espaços específicos, que é justamente o que a gente vem trabalhando aqui ao longo da aula. E para esses espaços específicos, a gente vai ter a indústria cultural influenciando esses locais para o desenvolvimento desse processo de industrialização dentro da indústria 4.0, ok? Então, pessoal, no geral,
A indústria 4.0, ela tem a seguinte característica. Vamos aqui na tela. Ela vai representar a integração de tecnologias digitais, tecnologias essas avançadas, justamente a integração dessas tecnologias, a produção com a inteligência artificial. E aquilo que eu falei, a internet das coisas, que a gente vai chamar de IoT. A gente também tem a presença da Big Data e da automação inteligente. O que é automação inteligente? Está aqui na imagem. Olha só, a gente não vê a presença de pessoas, de trabalhadores nessa fábrica. Essa imagem, inclusive criada por inteligência artificial, ela mostra que dentro dessa indústria a gente tem apenas as máquinas trabalhando. Logo, esse é o processo, isso é uma característica da indústria 4.0 que a gente chama de automação. Viu como ficou fácil agora entender o tema da aula? Então, pessoal, a automação, ela precisa acontecer. E logo a gente tem o seguinte, vamos continuar aqui a leitura. Para essa nova fase, para essa automação acontecer, essa nova fase industrial, ela também se insere dentro do que a gente chama de meio técnico, científico, informacional. Ou seja, para essa automação acontecer, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de territórios com suporte tecnológico elevado, com suporte tecnológico bem avançado e principalmente mão de obra altamente qualificada. Vejam que nessa imagem a gente não vê a presença de mão de obra humana, mas para se trabalhar nessas fábricas é necessário uma mão de obra altamente qualificada. Por isso, aí a gente tem privilégios em determinados territórios. Não é em qualquer local que essa indústria vai poder se desenvolver. Entendido? Então, aqui eu trouxe um esqueminha para interligar toda a nossa aula. Em resumo, ele vai interconectar tudo que a gente falou na aula de hoje. Olha só, vamos então pegar tudo e colocar bem juntinho para a gente conseguir entender então o que foi a nossa aula. A gente falou da indústria cultural e a indústria 4.0 especificamente. Ambos vão compartilhar o quê? A mesma lógica territorial, privilegiando quem, professora? Privilegiando os centros urbanos globalizados. E principalmente esses centros que sejam o quê? Conectados. Assim, criando novas zonas de exclusão tecnológica nas regiões com menos acesso, principalmente à infraestrutura e à inovação. Então, vejam que algumas áreas serão beneficiadas, serão privilegiadas, em contrapartidas, outras áreas serão prejudicadas. Por quê? Porque ficarão exclusas desse processo, ficarão excluídas dentro dessa indústria 4.0. Aqui o esquema diz o seguinte, eu trouxe uma representação do que seria a indústria cultural. Eu até coloquei uma câmerazinha para a gente trazer essa questão cultural em si, que é o modelo de cultura que a gente conhece. A indústria 4.0, representada pela automação, nessa imagem aqui do lado. E eu trouxe o seguinte, as duas estão se interconectando com o que a gente chama de meio técnico científico informacional, que é justamente aquele espaço onde a gente vai encontrar internet, onde a gente vai encontrar os fluxos, que é onde a gente vai encontrar todo o poder econômico dentro de um determinado espaço, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. A indústria cultural e a indústria 4.0 reforçam a globalização das informações, dos valores culturais e são influenciados também aí por comportamentos e também consumos e dinâmicas socioeconômicas. Então, quando a gente fala de indústria cultural, de indústria 4.0, a gente está falando aí de uma característica muito importante da globalização, principalmente dentro desse meio técnico, científico e informacional tão discutido dentro da geografia. Ficou compreendido? Então, para finalizar aqui a nossa teoria, a gente diz o seguinte, a indústria cultural e a indústria 4.0 compartilham de uma lógica territorial semelhante
privilegiar centros urbanos globalizados e conectados, criando zonas de exclusão tecnológicas nas regiões com menos acesso, menos infraestrutura e menos inovação. Além disso, elas reforçam a globalização das informações, dos valores culturais. Sim, a indústria cultural também vai privilegiar esses valores culturais, influenciando aí comportamentos, consumos e também dinâmicas socioeconômicas, ok? Agora, a gente vai treinar um pouco da nossa aula através da nossa atividade. Vamos para a nossa atividade? Olha só. Atividade na tela, nós vamos fazer uma leitura juntos e achar a opção correta. Vamos lá. A indústria cultural e a indústria 4.0 utilizam o território de maneira estratégica. Sim, no meio técnico, científico e informacional. Correto. Sobre essa relação, assinale a opção correta. A gente falou muito na aula sobre essa posição estratégica, sobre o meio técnico, científico e informacional. Então, ficou bem fácil. Vamos para a alternativa A, pessoal. Diz o seguinte: ambas utilizam predominantemente áreas rurais. Incorreto. Não. Se utiliza principalmente áreas conectadas, áreas urbanas, aliás, grandes centros urbanos, onde se há um grande fluxo de capitais, pessoas, investimentos e etc. Logo, a alternativa A está incorreta, mas eu vou continuar a leitura com vocês. Predominantemente áreas rurais e periféricas, pois dependem de mão de obra barata, incorreto, e do isolamento para manter sua produtividade. Opção A incorreta, logo de cara a gente percebeu. Alternativa B. A indústria 4.0 valoriza a produção artesanal, incorreto, muito pelo contrário, ela utiliza aí da automação. Aí diz aqui produção artesanal e desconectada, incorreto também, enquanto a indústria cultural depende da alta tecnologia e da automação industrial. Pessoal, até aqui estava correto, tá? A partir daqui, a questão está totalmente incorreta, a gente pode descartar ela totalmente. Vamos agora para a alternativa C. Diz o seguinte: a indústria cultural e a indústria 4.0 compartilham a lógica de uso de territórios altamente conectados, urbanos e tecnologicamente desenvolvidos, favorecendo centros globais de informação e inovação. Chegamos na alternativa perfeita. A alternativa C é a opção correta. Vou ler as demais para vocês. Alternativa D. A indústria 4.0 é incompatível com a lógica do meio técnico, científico e informacional. Errado, pois ainda depende das estruturas da primeira revolução industrial. A alternativa D está incorreta, porque ela utiliza da lógica que a gente chama de, na verdade, indústria 4.0, e não a primeira revolução industrial, que é a indústria 1.0, ok? A alternativa é: a indústria cultural prioriza o uso de territórios isolados para evitar a globalização de valores e ideias. A alternativa E está incorreta, ela não utiliza de territórios isolados, muito pelo contrário, é justamente locais altamente amparados aí dentro de um contexto globalizado, onde há a presença de fluxos, tá? Fluxos interconectados, pessoas, capitais, entre outros, ok? Logo, opção correta, o gabarito aqui na tela, alternativa C. Essa alternativa está correta, porque, como eu falei na aula de hoje, ambas as indústrias atuam de forma intensa em espaços urbanos, conectados e tecnologicamente avançados, com características aí do meio técnico, científico e informacional, valorizando territórios com infraestrutura digital, redes globais e grande concentração de conhecimento e inovação devido aí à demanda de mão de obra altamente qualificada
para esses espaços industrializados. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Quero deixar aqui um pequeno resumo para vocês na tela. Eu acredito que eu falei bastante, mas acredito que tenha sido aí o suficiente, tá? Então, a indústria cultural e a indústria 4.0 usam o território de maneira convergente no meio técnico, científico e informacional, promovendo a integração global, a valorização de territórios tecnificados e principalmente um grande problema que eu falei hoje, a reprodução aí de desigualdades espaciais, porque nem todos os territórios serão contemplados e estarão aptos para receber essa indústria cultural juntamente com a indústria 4.0, ok? Bom, pessoal, essas são as nossas referências. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, espero muito que vocês tenham compreendido. Aguardo ansiosamente vocês na nossa próxima aula. Então, até mais!